Bom, hoje nós vamos receber aqui uma mulher muito especial, uma mulher realmente muito inspiradora para mim, viu, gente? Mas antes de falar dela, eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Sem eles não seria possível a gente fazer essa série, né, Mulheres que Inspiram. Então, eu quero agradecer de forma muito especial a todos os apoiadores, mais a JBV Construtora, Unividas, Laboratório de Análises Clínicas, é lá onde eu faço os meus exames, e também a Clínica de Estética Avançada Felicitar, da minha amiga Marcela. Muito obrigado por confiar nesse projeto, para que a gente possa trazer para vocês mulheres que inspiram. E eu quero falar de uma mulher que é nascida em Santa Terezinha. Ela é técnica em enfermagem, mas tem várias formações. Se a gente for falar aqui, vou ficar falando aqui alguns minutos sobre as formações dela. É casada, mãe de 3 filhos. Mas, para mim, ela é muito mais do que mãe de 3 filhos. Ela é mãe aí de uma grande parte da população, porque o coração que ela carrega no peito não cabe só dentro dela. É uma mulher que sempre está disposta a ajudar, a buscar pessoas para ajudar outras pessoas. E essa é a vida da Régina Francisca Ferreira Trindade Oliveira, conhecida como Régina da Saúde. Seja muito bem-vinda, minha amiga, a Régina. Obrigada, Camila. Camila, você já começa a querer fazer eu chorar, é? Mas eu agradeço o convite, tá? Estou aqui tremendo. Tá tremendo tá, um tremendo, pouquinho? mas eu estou aqui. Tá? E me sinto privilegiada e honrada de vir aqui atender esse convite, Camila. Tá? É porque você, de fato, é uma mulher que me inspira, viu, Régina? Você pode ter certeza disso. Camila, obrigado por esse aí. Eu vou engasgar aqui, mas... Mas vai engasgado mesmo. Régina, do sorriso fácil, do coração bom. Me conta aí um pouquinho sobre a sua história. Faz um resuminho para nós. Quem é a Régina? A Régina é mãe de 3 filhos, esposa, serva de Deus, colaboradora, ajudadora. Eu sou técnica de enfermagem, tenho outras graduações. Fala aí das suas graduações para nós. Eu fiz gestão pública em saúde e pós-graduei em saúde do idoso, que é o que eu gosto, o meu foco, mexer com idoso, com todo mundo. Mas o idoso, as pessoas especiais, aqueles que têm dificuldade, depressão, é o meu forte. E na saúde do idoso, gerontologia e saúde pública. Eu sou pós-graduada nessa área. E vale lembrar também, gente, que a Régina foi a primeira pessoa a receber a vacina do Covid aqui em Confresa, né, Régina? Foi, Carmela, foi a primeira pessoa. Até quando eu recebi o convite, que assim, fui comunicada que eu seria a primeira pessoa, eu me senti honrada, porque todo mundo estava querendo a vacina. Só que depois veio aqueles mitos, aquelas coisas, depois bateu medo. E no momento que eu acabei de tomar a vacina, a gente teria aquele protocolo, por ser a primeira, ficar ali rodeada, né, da equipe de médico e tudo, esperando ver se tinha alguma reação imediata ou não. Só que na mesma hora chegou um paciente de emergência. Esquecemos que tinha sido vacinado e já fomos para a batalha aqui na UPA, né? Trabalhar. Então, depois que nós estávamos lá na emergência, mas você não podia estar aqui. E assim foi. Mas foi assim, algo assim tão de Deus, Camila, que eu não, na hora eu não lembrei, não senti dor, não tive reação nenhuma. Se eu perguntar assim, teve alguma reação? Eu recebi telefonema direto do Ministério da Saúde, de todo lugar eu recebia ligações, para saber se estava sentindo alguma coisa e tudo. Não senti nada. Eu cheguei até a pensar, falei, será que me vacinaram mesmo? Ficou com receio. Eu fiquei assim, porque eu não tive nada. Aí eu não senti. Nada. E foi um ponto importante, né, Régina? A gente falando dessa questão do Covid, você atuou muito forte, ajudando no combate, né, ao vírus e ajudando as pessoas, né? Sim, Camila.
quando eu fui convocada para trabalhar no Covid, eu achei que estavam me punindo, que eu tinha medo e tudo. O mesmo medo que toda a população tinha. E eu falei, não, eu tenho o esposo que ele tem problema respiratório, hipertenso, e todas essas morbidades que impedia. Mas não teve jeito, tinha poucos profissionais, eu tive que ir como técnico de enfermagem. Só que no primeiro dia que eu comecei a trabalhar como técnico de enfermagem, tinha que organizar uma fila de 250 pessoas, todo mundo desesperado, né, com medo. E esse dom de organizar, comunicar, brincando e tudo, e eu consegui fazer com que as pessoas fossem esperar nas suas casas, e de 10 em 10 eu ligava para as pessoas virem, e foi organizando. Aí foi que a secretária falou, você vai ficar aqui na linha de frente, na frente, para organizar, para diminuir o tumulto. E os médicos mesmo, a doutora Ana Letícia, que era nossa coordenadora, ela falou, Regina, essa é a tua função. E eu fiquei muito pouco como técnica de enfermagem, eu fiquei mais nessa parte administrativa junto com a Antônia, na parte de organização dos pacientes. Que era crucial também, né? Justamente. Aí acalmar, comunicação paciente, família, médico, e assim, para que pudesse informar. Por quê? O protocolo era isolar o paciente com Covid. Só que a família, às vezes, não entendia, né? E tinha que ter a comunicação. Então, eu fazia a parte da família, né? E só que com 25 dias, Camila, eu passei pela a primeira faculdade. Qual é? Qual foi? Do meu filho. Com 25 dias, ele acabou sendo... Ele deu entrada, mas dele não foi Covid, foi pancreatite, né? Mas, a princípio, suspeitaram de Covid, sim. Teve que ir para a UTI. Em seguida, eu estava com 25 dias trabalhando e tive que sair para a UTI urgente, e com 4 dias após, ele veio a óbito. Hoje eu entendo que foi uma forma que Deus me capacitou para ajudar outras famílias. Tanto que eu sepultei ele no sábado, na sexta, e na segunda, por falta de profissional, eu voltei voluntariamente. Não foi ninguém que me pediu, porque eu tinha o direito, eu voltei para ajudar, porque era muita gente e poucos profissionais. Então, com 25 dias, você atuando ali na linha de frente, organizando essa questão do Covid, o seu filho adoeceu e precisou ser internado. Isso. E aí foi transferido para Cuiabá e você acompanhou isso. Foi. E com 4 dias, ele acabou falecendo. Veio a óbito. Não de Covid. Não de Covid, pancreatite que ele foi. Mas e foi um momento, sem sombra de dúvidas, foi um dos momentos de maior dor para você, eu imagino. Muito. Só que o meu trabalho, por eu assim dedicar com tanto amor, ajudou para mim não entrar numa depressão e tudo mais. Tanto que quando eu voltei a trabalhar na segunda, porque eu quis, uns falaram assim, vai ser melhor, que você não vai ficar só em casa chorando. Mas os colegas, todo mundo assustou. Eu teve um colega que falou assim, você é louca? Como é que você está? Eu falei, estou muito bem. E ali foi, aguentei firme o tempo todo. E foi o que ajudou. Se eu tivesse ficado em casa, parado, talvez tinha entrado numa depressão. Então, quer dizer, mais uma vez você se colocou de lado. Justamente. É o que eu falei no início, né, gente? São pessoas que, de fato, elas acabam tendo esse dom de se deixar de lado, às vezes, para olhar para o próximo. E aí está a grande prova do que eu falei no início do nosso programa aqui, de que você é uma mulher cuidadora, zelosa, gosta de cuidar das pessoas. E quando a gente faz algo que gosta, a gente esquece a nossa dor, fica. E falar assim, não, isso é hipocrisia. Não é não. Eu te falo, eu fui lá por, assim, eu nem lembrava que eu estava de luto. Para mim que meu filho estava viajando. Para mim que ele ia chegar e eu ia. Tanto que depois, quando eu fiquei parada, foi que... Como chama o seu filho? O Ramon Felipe. Ele tinha acabado de se formar para médico. Formado em medicina. Isso, ele tinha poucos meses, que tinha... Quantos anos? 27 anos. Faltava 20 dias para ele fazer 28 anos. Mas ele trabalhava lá na Bolívia, no centro cirúrgico, né? E já era responsável pelo centro cirúrgico de lá. Ele só veio porque na pandemia suspendeu todas as cirurgias e ele veio
para cá para ficar pouco dia. Ele chegou 9 horas da manhã com dor no estômago e 6 horas da tarde ele já foi internado. Já diagnosticado com pancreatite gravíssimo. E esse, você acredita que foi um dos seus maiores desafios, Edna? com certeza. Até quando eu recebi o convite que você falou, qual foi o seu maior desafio? Eu falei, o meu foi esse. Aí depois veio assim, mas eu consegui trabalhar e superar em seguida, né? Mas foi porque o trabalho fez isso. Eu vejo, Camila, que o meu trabalho não é um dom meu, mas sim de Deus. Porque não me pesou, Camila. Voltar a trabalhar. Tanto que quando eu voltei a trabalhar, na segunda-feira, acho que na quarta-feira, uma mãe perdeu um filho na mesma fisionomia do meu filho. Numa situação assim, idêntica. E a mulher desesperada por o filho entrar naquela situação. E já em seguida, ele teve que ser entubado. Ela falou que ia matar a família toda e toda a equipe da UPA e tudo, ela não aceitava, e quando ela levantou para arrumar a cadeira em mim, ela falou assim, você é a mãe daquele médico que faleceu essa semana? Falei, sim. E o que você está fazendo aqui? Falei, vim te abraçar, porque eu entendo a tua dor. Agora sim, eu posso te abraçar e te dizer que você vai conseguir superar. Eu estou aqui. E ela parou, e ela se tornou minha grande amiga. Mas é muito forte, né? Porque se pensar... Você perder um filho assim tão jovem na situação que foi e você também voltar a trabalhar tão rápido assim, realmente tem que ser uma pessoa muito forte, né, Regina? E você acredita que essa dor foi superada? Camila, assim, eu tenho momentos que me deixam lá embaixo. Eu até passei por psicólogo, tudinho, porque talvez muitos falam assim, isso não é normal. Não é normal. Mas eu procurei, passei pelo profissional também, com a ajuda da psicóloga também, para mim, mas aquilo ali, para mim, é prazeroso, fazer o que eu faço. Tem muitas pessoas que falam, Regina, você está cansada. Camila, eu não canso. Se eu estiver fazendo dentro daquilo que eu gosto, eu não canso. Hoje mesmo acordei 4h30 da manhã para ajudar lá no hospital. E de 4h30 já fui para o meu serviço e estou aqui. E hoje você está trabalhando como? Hoje eu trabalho no Centro do Idoso. Né? A nova gestão me convidou, eu trabalho junto com a coordenadora de lá, e eu trabalho como técnico de enfermagem e ajudando ela na parte administrativa também. Maravilha. Olha, Regina, é uma coisa que a gente não tem nem como... A gente não imagina, eu acho, essa dor, porque... Só é possível imaginar quando se passa por isso, né? Eu acredito que qualquer palavra que a gente queira definir isso, não cabe. Eu acho que somente quem passa por isso é que pode, de fato, dizer alguma coisa, né? Justamente, Camila. E eu te falo assim, que isso aí, eu falo que foi uma faculdade que eu passei, nessa luta que eu passei da perda do meu filho. Mas foi preciso para mim poder ajudar no Covid. Eu entender a dor das famílias, eu entender que a família estava com medo de perder. Tanto que ali, todos que passaram, eu abraçava e não peguei Covid. Eu abraçava, eu consolava. E tem o fato de você ter uma família, né, Regina? Porque justamente. Foi um filho, mas ficou 2, né? Ficou 2. E os meus 2 filhos, eles vieram voluntário para a UPA ajudar, porque eles falam assim, minha mãe não pode parar, mas nós vamos estar do lado dela. Tanto que é o Remy. O Rami e o Raul. Remy, psicólogo. E o Raul Felipe, que é médico, hoje ele está trabalhando lá em Querência, mas ele trabalhou aqui também. Quer dizer, a família juntou essa dor e transformou em amor. Justamente, ao próximo. Amor ao próximo, justamente, Camila. Nós fizemos isso aí, não querer ser melhor, e nem assim, nós somos super poderosos e fortes, não. Nós na dor. Quando a gente chegava em casa... Desabava. E eu acredito que até hoje ainda existem momentos dolorosos, né? Os finais de semana, os passeios, assim. O local na mesa... Tá lá.
está lá o tempo todo. Eu não tirei as fotos dele, não tirei nada. E a gente convive normalmente, a gente brinca, conta as piadas que eu contava, do mesmo jeito. Só que para mim, como mãe, a hora que passa no... Coloca a mesa, o lugar dele está sentindo falta. Sempre tem um Passa lugar, no né? quarto, a cama dele está ali vazia. Mas mesmo assim eu disfarço, supero, vou para o meu travesseiro e converso com o meu travesseiro. É isso que eu ia te perguntar. Se você já pensou em desistir. Não. Momento algum. Porque eu tenho 2 filhos maravilhosos também. E eles precisam de mim. E eles sofrem. Eu vejo que eles se agarram em tudo para se fazer de forte também. Para me ver bem. Só que eu percebo a cada lágrima deles. Eu percebo no respirar. A gente brinca, a gente lembra do outro nas coisas boas que ele fazia, que ele era comediante. Nós falávamos que ele era o comediante da casa. Lá na Bolívia, quando eu fui visitar, o reitor até falou assim, o Rami é a nossa alegria. Não tem estresse no centro cirúrgico. O Rami, Os outros dois o Rami, que eu não, conheço, o Ramon. eles são muito de boa mesmo. São O pessoas leves, Ramon, né? ele ficava assim, ele levava as coisas e ele disse, não, aqui a gente resolve as coisas, pode estar, como eles falavam, o pau pode estar caindo, não foi. O Ramon chegava aqui filosofando, ele chegava aqui levando as coisas assim, e a gente resolvia aquilo ali que nem via. O Raul Felipe hoje é do mesmo jeito, o Rami do mesmo jeito. E de onde vem essa força, Régina? Eu falo literalmente de Deus, porque se não fosse ele, Camila, nós não daria conta, porque é doído, Camila. Eu lembro que teve um velório aqui, que foi um velório bem, que chocou a cidade toda também, e eu fui ajudar a mãe. E eu lembro que um dos médicos, colega nosso, quando ele me viu ali correndo, ajudando, e a situação foi, os médicos que atenderam falaram assim, Régina, você bate bem da cabeça? Eu lembro que a pergunta que ele falou foi essa. Porque você fica, tipo, assim, fria na hora? Ele falou assim, você consegue ajudar, você consegue fazer, nós estamos aqui em pranto e você está bem. Eu falei assim, eu depois fiquei pensando, será que eu fiquei fria demais? Eu também Mas pensei. talvez pode ser a forma que você reage, né? Também pode ser. Naquele momento mas a forma de... foi a forma que você encontrou muitas de reagir mães, na vida, né? E tem muitas mães, Camila, que passam, que está sofrendo com a perda até hoje. Aí eu tiro um momento, vou visitar e conversar. Aí fica olhando. Um rapaz no Alto Boa Vista, ex-prefeito, ele um dia chegou aqui, ele disse que tinha certeza que ia me achar, me encontrar numa cama, muito para baixo e tudo. Aí ele falou assim, Régina, você está bem? Eu vou ficar bem também, porque ele perdeu o filho, né? Ele não estava conseguindo superar. E ele ficou e foi uma fonte inspiradora para ele. Hoje ele está bem. E a gente falando sobre mulheres que inspiram, existe alguma mulher que te inspirou ao longo da vida? Eu sempre olho o lado positivo de cada um e eu pego aquela parte que me faz deixar para cima o tempo todo. E o que eu mais me inspiro mesmo, verdadeiramente, nos livros históricos da Bíblia. Eu sempre falo, ela superou, também vou superar. Mas você se inspira nas mulheres que estão, nos personagens, nas mulheres que estão na Bíblia? A forma que eu me inspiro, assim, eu luto, para mim não... Porque as histórias delas começam assim, um momento sofredor e tudo, ela foi superando. Eu penso assim, se ela superou, eu vou superar. Posso não conseguir trilhar o mesmo caminho dela. Mas eu consigo saber que eu vou superar. Quando eu fui fazer a bariátrica, a minha psicóloga falou assim, você está passando por mim, eu que estou sendo atendida. Por quê? Ela falava assim, você sabe que o risco que você vai fazer, tudinho, você sabe o resultado, como é que vai ser? Eu falei, o processo que eu vou passar, eu não sei nem quero saber. Eu só sei que hoje eu não estou bem e que amanhã eu vou estar. A única coisa que eu sei, o processo eu vou ter que passar. Não adianta eu chorar, não adianta eu espernear. Ela falou assim, eu sei que tem um processo. Então, eu sempre aceitei o processo na minha vida. Eu sempre aceitei. Né? Eu tenho essa aceitação e eu
eu não penso negativo em nada. Mas existe alguma mulher que te inspira? Posso falar? Uhum. Você. Ah. Eu sabia que você ia falar, não, mas você me inspira. Teve momentos que nós tivemos juntos, né, Camila? E eu fiquei olhando. Só quando ela estava assim, eu ficava olhando, eu falava, gente, a Camila não é essa força que ela quer demonstrar. A Camila é frágil e fica assim, mas... Aí eu pensava, eu me via. Eu falava, é com ela que vai dar certinho. É com ela. E eu via, aí quando você passou pelaquela fase, e o Ari, muito preocupado, chamou e eu sofrendo, vendo você daquele jeito. Só que eu conseguia ver, sei lá na frente. Eu falei, se eu ficar aqui, eu vou ficar passando a mão na cabeça dela. Eu vim para cuidar de você, Camila. Eu vim. Depois eu falei assim, não, a Camila, ela não vai precisar disso aqui. No dia que eu vi você voltando, eu fui só chorar. Obrigada. Eu fiquei, viu? Então, assim, eu falei, foi Deus que me convidou, me deu essa oportunidade de estar aqui para te falar isso. Porque eu falei que eu ia na sua casa para te falar. Mas eu agradeço muito. É muita responsabilidade a gente inspirar alguém, né? É. Mas, além de tudo, eu agradeço muito, porque eu sei que você é uma mulher forte de oração. E eu sei os momentos difíceis que eu passei. E sei que teve muitas pessoas que oraram por mim, pediram por mim. Foi. E eu só tenho gratidão. Né? Porque Deus e as pessoas aqui na Terra que nos dão a mão, que nos estendem, que nos entendem e que faz a gente superar a cada dia. Mas me fala, Régina, qual foi o momento mais marcante da sua trajetória até agora? O momento positivo da tua vida? O momento positivo foi primeiro eu voltar a trabalhar sem os traumas da perna. Sabe, assim, essa foi Quando você se sentiu bem novamente? Bem. Tipo... Sim, eu consegui contar tudo o que aconteceu desde o primeiro momento, aquela luta e ver... Aí, tanto que eu fiz um evento simbólico da formatura dos 3, né? Porque foi uma luta de 10 anos, Camila, para formar os 3 como técnico de enfermagem e meu esposo como técnico em eletrônica. E nós conseguimos formar 3 filhos ao mesmo tempo. 2 médicos. Parabéns. 2 médicos e um psicólogo. Não foi fácil. Graças a Deus, muita gente me ajudou. Eu fazia rifa, vendia isso, vendia aquilo. E todo mundo comprava e todo mundo fazia. Eu fiz bazar das minhas roupas, dos meus calçados, minhas coisas, e Deus restituiu. Desprendida, nada mas mesmo. Com o coração em paz. Em paz. Que bom, viu? E como você enxerga o impacto do seu trabalho na vida das pessoas? Quando eu vejo que a pessoa fala assim, às vezes eu estou dentro do ônibus, eu estou em algum lugar, a pessoa fala assim, você sabia que você me ajudou aí nessa situação? Não. Eu te conheço de tal lugar. Você sabia que uma vez eu tentei o suicídio, foi você que foi lá me ajudar? Eu lembro de muitos casos, mas é muito. Eu falei, que bom. Aí você, eu quero só te abraçar. Aí eu falo assim, eu não posso parar. Porque eu não lembro, Camila, assim, guardar, ficar, me vangloriar. Não vou mentir, não consigo. Não vejo. A sua felicidade está em fazer o bem para o outro. E ver a pessoa bem. Você eu me sinto mais feliz. Realizar. Entregar algo para alguém, me doar para alguém do que alguém me doar alguma coisa. E o que significa para você, Régina, ser uma mulher que inspira? Porque você inspira muita gente. Camila, o que significa isso para mim? Prazer. Significa que eu não posso parar. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade também, né? muito grande. E que eu tenho que estar sempre, não vou ser perfeita, nunca. Não vou ser cheio de erro, mas procurando sempre estar acertando. Eu reconheço quando erro, reconheço, volto atrás e reconheço que eu preciso. Porque eu vejo, Camila, que o erro, as quedas nossas, não é para nós não destruir, é para nós aprender, crescer São mais. São lições, né? Que a São vida lições, nos dá, né? São lições. Eu sempre falo assim, um pão para ele ficar bem gostoso, bem macio e crescer bem, bastante, tem que bater bastante. Então, às vezes, dói, mas eu fico imaginando, tá me servindo para alguma coisa, isso aqui vai ter resultado lá depois. Faz eu crescer,
faz eu tomar mais cuidado, né? Então... E qual que é um sonho, Regina, que você ainda não realizou e que você tem vontade de realizar, assim, se você puder compartilhar com a gente? Eu tenho. O que eu mais estou pedindo a Deus agora é minha casa própria, que eu tive que desfazer devido à formação dos meus filhos. Para formar os filhos, eu vendi a minha casa, que era em São Félix do Araguaia. Mas eu tenho um sonho que eu tranquei ele em 2007, que era me formar em psicologia. Tanto que hoje eu estou concluindo psicanálise. Mas enquanto vai ser uma ótima terapeuta, uma ótima psicanalista. Mas enquanto eu não faço a minha psicologia, que eu tenho que ausentar. Eu até pensei em ir agora. Depois eu recebi o convite da Nova Gestão para ir trabalhar com os idosos, que é a minha área que eu amo. Aí eu falei, não, eu vou ficar mais um pouco aqui. Né? Mas então a realização é a casa própria. Nesse momento é a casa própria. E você vai conseguir, eu tenho certeza disso. E que conselho você daria para outras mulheres que querem seguir um caminho parecido com o seu? E que se dedique, nunca desista dos seus sonhos e que faça tudo por amor. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu preciso trabalhar em algo que eu ganhe bem, ver o lado financeiro. Mas eu te garanto que para a sua saúde mental, se você trabalhar por amor e com amor, resolve o financeiro. Porque muitas vezes, Camila, a gente trabalha no local pelo financeiro, mas você sai dali derrotada, doente. É verdade o que você está falando, tem muito a ver. Tem muitas pessoas doentes hoje, muitos doentes, muita porque depressão. Ele vai correr atrás do dinheiro. Eu prefiro trabalhar no lugar que eu sinto prazer. Eu não canso. Agora, já pensou eu trabalhar o dia todinho porque eu quero ganhar muito para isso? E eu vou adoecer. Depois, quando eu tiver muito, o que vai acontecer? Eu não vou ter o dinheiro que eu vou ganhar. Vai ter que gastar com a saúde. Vou ter que gastar com a saúde. Então, eu sempre pensei dessa forma. Verdade. E ensinei meus filhos também a ser assim. A gente tem aqui também um bate-bola, tá? Que são respostas rápidas. Então, pronto. A gente já perguntou, mas eu vou repetir aí. Vamos ver se você vai encontrar uma outra pessoa, outra mulher que te inspire. Nesse momento, outra mulher, a não ser minha mãe, que ela briga muito, eu tento mudar do outro lado, mas eu admiro muito a minha mãe, que é a mulher de fé. Ela briga para fazer a coisa certa. Muitas vezes eu não erro mais porque eu lembro das broncas dela. E doía, Camila. Valente. Valente. Mas ela me inspira pela fé. O que nós passamos na infância, e ela... Sempre firme. Sempre firme. Ela nunca deixou... Ela nunca pensou negativo. Tá vendo? Ela levantava de manhã, nós não tinha nada para comer, ela falava, mas meio-dia tem. E aparecia, Camila. Então eu lembro disso. Como é o nome dela? Neuza. Dona Neuza. Tá Neuza Trindade. Ela está lá em Santa Terezinha, hoje ela está começando mal de Alzheimer, né? Mas mesmo assim, a fé dela... Você estava no aniversário dela esses dias, não estava? Que eu conversei com você. Fez quantos anos ela? 81 anos. 81 eu estava lá. Que maravilha. Sábado agora, eu estava lá com ela. Um livro ou um filme que marcou sua vida? Eu não lembro nesse momento mesmo, porque o único livro que eu me dedico mesmo é a Bíblia. Você gosta de ler a Bíblia? Eu gosto. Estudar? Eu estudo. Buscar e vou fundo naquelas histórias, vou pesquisando, vou olhando bem. E ali vem muita inspiração também. Muita muito aprendizado. Um lema que você leva para a vida? Não desistir, jamais. Tá? E nem penso negativo. Então, nunca penso negativo. Se eu quero que as coisas vão dar certo. E quando está assim, muito difícil e que... Porque tem os momentos que a gente está, querendo ou não, com aquele pensamento mais negativo, de repente não tão otimista, né? O que faz você melhorar? Eu choro muito, eu falo que eu sou melancólica nessas horas. Choro demais, enfim. E eu descobri que quando eu faço isso, eu estou limpando aquela sujeira, aqueles pensamentos negativos. Eu vou revelar aqui algo que eu nunca revelei. Várias vezes eu pensei em ceifar minha vida. Você já pensou nisso? Já. Várias vezes.
Depois que eu comecei vendo, estudando mais, assim, aprofundando, buscando mais conhecimento, ficou até a psicóloga assim, não parece, Regina? Eu falei, parece. Porque, esse pensamento, às vezes, ele está em pessoas que a gente jamais imagina, né, Regina? Por isso que hoje existe tantos suicídios, né? Que a gente vê de pessoas inimagináveis, que a gente nunca imaginava. É por isso que eu tiro o momento, eu choro, grito o que for preciso e começo... Eu fico aquele período melancólico. Eu fico até pensando assim, tem hora que eu conto até quanto tempo eu vou ficar melancólica. Que você vai se permitir. Eu vou me permitir. Mas eu vejo que há essa necessidade para poder me limpar. Aí quando termina ali, depois eu fico com vergonha porque eu fui melancólica demais. Não, mas eu não precisava de tudo isso. Mas eu preciso. Você falando desse tema tão importante, que é a questão do suicídio, você fazendo essa revelação, né, tão íntima e também tão importante, o que você diria para as pessoas que pensam, às vezes, num sentimento desse, passa pela cabeça algo desse tipo, o que elas poderiam fazer para que espantasse? Eu aconselho que o que eu faço para mim, se você for na minha casa, você vai ver inúmeros cadernos que eu escrevo. Eu jogo tudo no caderno. Vou para um caderno. Muitos vão para redes sociais e jogam. Só que as redes sociais pega aquela pessoa que gosta de você e aquela que só queria aquilo ali para acabar de te destruir. Então, para evitar que eu exponha minha vida para alguém e a pessoa vem me destruir, que eu estou dando uma arma para a pessoa me matar. Então, eu não quero, para que isso não aconteça, o que eu faço? Eu pego um caderno, faço de forma de oração escrita e desabafo. Ali eu coloco tudo. É uma terapia. É uma terapia. Eu aprendi isso. E eu peço às pessoas fazerem a mesma coisa. Porque quando você faz isso, você limpa aqueles pensamentos ruins. E o que te motiva todos os dias? É ver meus filhos crescer. O que me motiva é eu poder servir alguém. Não tem netos ainda? Não tenho. Tomara que eu apareça. Já quer ser vovó? E eu tô querendo, que eu falei que eu quero ser vó para me aposentar logo. Regina, se você pudesse falar com o seu eu do passado, que conselho você daria para a Regina lá de trás? Estuda mais, Regina. Porque na época que eu eu tive várias oportunidades, Camila, que eu tive chance, outras pessoas quis me levar até para fora do país para estudar. E eu acho que não. Talvez também Deus poderia estar me dando livramento, mas eu tenho hora que eu deveria ter parado mais um pouco, estudar mais. Para a gente ir para a parte de encerramento, uma mensagem para quem está acompanhando a gente aí nesse quadro Mulheres que Inspiram. Mulheres que Inspiram é um projeto muito bonito, de responsabilidade, porque se alguém inspira em mim, inspira em você, significa que a gente tem que fazer algo sempre melhor. Porque se aquela pessoa ali afundar ou fazer algo, se ela inspira em você e você faz algo, como é que você vai inspirar a pessoa, né? Então, esse projeto é um projeto de muita responsabilidade, um projeto que faz a gente estar para cima, pensar e estar para cima o tempo todo. Mas é uma forma de reconhecer também. Não, é sem contar essa parte. E pela nossa conversa aqui, eu acho que o público pode perceber que eu tinha razão quando eu te convidei para esse quadro, porque você é inspiradora, porque se a gente tivesse mais pessoas com o coração mais aberto, com a mão mais estendida, né, a gente teria uma população diferente, porque hoje existe muito distanciamento, né? E as pessoas estão precisando mais uma das outras. A gente está num momento desse. Muitas vezes a correria das pessoas é tão grande que não percebe que alguém do seu lado precisa só de um abraço. Exato. Não está precisando de dinheiro. Está precisando só de um abraço. E numa época que a gente está dando valor total ao dinheiro, ao consumismo, ao... Como é que fala quando as pessoas estão se exibindo? Ostentação. Uma época de tanta ostentação, quem ostenta mesmo é quem tem um coração bom, né? Regina, eu quero te agradecer por você ter vindo participar do nosso momento aqui.
pede para as pessoas te acompanharem nas suas redes sociais. Com certeza, eu vou agora, primeiramente, Camila, agradecer. Você gosta de rede social? Não, porque se eu ficar, minha filha, eu não faço social na rua. Às vezes, eu pego o meu celular à noite. Se você quiser uma resposta rápida, manda no meu PV. Porque eu leio tudinho, eu acompanho, mas na hora que eu estou em casa. Não é emergência, porque é muito, Camila. Meu esposo foi fazer a limpeza do meu celular. Você tem que... Falei, não posso. Eu prefiro ter 2 aparelhos, então. Porque eu não posso. É muita gente. Gente, não tem coisa melhor do que quando a pessoa precisa da gente, Camila, a gente poder servir. Eu me sinto, assim... Preenchida. E muito, assim, muito preenchida mesmo, assim, abraçada. É como se eu estivesse recebendo. Eu sinto. Porque eu fico pensando, meu Deus, a pessoa precisou de mim tal hora e eu não pude fazer nada. Aquilo ali, para mim, é um dia mau. Tá? Eu poder servir alguém, ajudar alguém, para mim é melhor. Então, se você me acompanhar na rede social, quem já me acompanha, se a Valdarina assistir isso aqui, ela vai falar isso. Que ela manda recado direto para mim. Pelo amor de Deus. Eu falei, isso aí eu não... Então, eu prefiro ir presencial. Porque eu gosto daquele abraço. Eu gosto, assim, de chegar e abraçar. Sentir. Eu fico olhando, eu não sei o que é, se é o dom. Quando eu vejo alguém naquele sorriso, eu falo, Senhor, o que está por trás desse sorriso? Quantas pessoas a gente vê, Camila, sorrindo na internet, daqui a pouco você sabe que aquela pessoa cometeu um suicídio, fez algo que quis. Aí, esse é o motivo que eu prefiro, quando eu bato o olho em alguém, eu prefiro ir lá presencial. Tá? Eu prefiro isso. Régina, muito obrigada mais uma vez, que você continue inspirando muito, e muito, e muito, e com certeza a gente vai bater mais papo outras vezes, tá bom? Obrigada, Camila. Obrigado pela sua participação. Agradeço. Gente, quero, de fato, agradecer a Régina. Vocês acompanharam aí uma mulher de coração grande, de um coração enorme, e quem dera a gente tivesse por aí muito mais Réginas, né? E agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, os patrocinadores, a Unividas Laboratórios, um abraço a Mari, também a construtora JBV do João Bosco, inclusive a Solange também vai estar com a gente aqui, e a Clínica de Estética Avançada Felicitada, minha amiga Marcela. Obrigada pela confiança, para que a gente possa realizar essa série de entrevistas das mulheres que inspiram. E até o próximo episódio.